O humorista Léo Lins foi condenado pela Justiça Federal a 8 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado por proferir discursos preconceituosos durante uma apresentação realizada em 2022. O vídeo do show chegou a ser publicado no YouTube e alcançou 3 milhões de visualizações. Ele continha piadas ofensivas direcionadas a diversos grupos minoritários, incluindo negros, idosos, obesos, pessoas com HIV, homossexuais, nordestinos, indígenas, evangélicos, judeus e pessoas com deficiência. Gente, é quase um bingo isso aí, né? Mas olha, por incrível que pareça, ainda há quem defenda essa pessoa. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, quantos grupos o Léo Lins não ofendeu? Porque os quantos ele ofendeu é um número alto demais pra gente conseguir dizer, né? Exatamente, Sofia. Basicamente, homens brancos ricos, e olhe lá, tá? Porque o Musk também era piada recorrente. A gente vai mostrar um pouquinho aqui o que o Léo Lins Vou falou. Na admitir que eu não verdade, percebi pessoas trans naquela lista. Acho que ele acabou esquecendo da gente. Ou não. Por favor. então, Sofia, eu nunca vi diretamente, mas tem tanta coisa na linha do sexismo e misoginia que nem melhora muito a barra do Léo Lins. Ele conseguiu, a gente vai mostrar dos vídeos que ele fala, por exemplo, a criança com hidrocefalia. Ele consegue falar as coisas mais absurdas do mundo. E o pior, de fato, eu realmente não me incomodo tanto com o Léo Lins falando, porque o judiciário faz o seu papel e ele é, por exemplo, julgado, ele tem vários processos e ele gosta de se gabar, de exaltar os processos que ele possui, inclusive chamando de censura, inclusive dizendo assim, vou fazer mais esse show aqui para pagar processo, ou quantos processos eu posso pagar ou levar em 40 segundos. Ele utiliza até isso como forma de se gabar do seu humor péssimo, do seu humor ruim, porque isso aí é basicamente falta de talento. Mas tem uma questão, Sofia, que aí é um importante. As pessoas dão risada disso. Seja no show, seja no YouTube, as pessoas realmente acham graça. E tem até quem defenda. Então, eu vou te pedir para trazer a matéria da CNN, porque finalmente, depois das denúncias que foram feitas em 2022, com falas que ofendeu praticamente todos os grupos de minorias sociais. O Ministério Público Federal, segundo o Ministério Público Federal, vindo com comentários zombavam de diversas minorias e chegou a 3 milhões de visualizações. Por isso, o Ministério Público Federal apresentou a denúncia, a Justiça atendeu ao pedido do MPF e condenou o artista ao regime fechado, uma condenação de 8 anos e 3 meses. Além da pena a cumprir, o réu também deve pagar multa de 1.170 salários mínimos de 2022 até o momento. Então, isso daria cerca de 1,4 milhão e uma indenização de 303,6 mil por danos morais coletivos. Ele ainda vai ter que desembolsar aí uma pequena fortuna. Na decisão, a Justiça apontou como agravante o fato das declarações do Léo Lins terem sido feitas em um contexto de descontração, diversão ou recreação. Um trecho, inclusive, da sentença da Justiça Federal fala, entre aspas, ao longo do show, o réu admitiu o caráter preconceituoso de suas anedotas, demonstrou descaso com a possível reação das vítimas e afirmou estar ciente de que poderia enfrentar problemas judiciais devido ao teor das suas falas. Esse é um trecho da sentença, justamente porque o Léo Lins, para quem não lembra, ele chegou até a ser demitido do programa de noite do SBT do Danilo Gentili, diante de falas absurdas e recorrentes, e ele continuou com isso na internet. Então, para o judiciário, deu a impressão de que, olha, está tudo certo, e até vidas recentes, Sofia, que eu vi de entrevista do Léo Lins, ele fala abertamente, ele faz acusações absurdas contra até a assistente de palco do Danilo Gentili, a Juliana, não sei se é o sobrenome dela, mas a Juliana que acusou o Mesquita de assédio, de estupro.
ele chega a falar sobre isso também de um conteúdo muito visceral, muito preconceituoso, com um ar preconceituoso. Então, ele continua fazendo tudo o que ele sempre fez. Um outro texto também da sentença fala que, entre aspas, o exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo se dar em um campo de tolerância e expondo-se às restrições que emergem da própria lei. No caso de confronto entre o preceito fundamental de liberdade de expressão e os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica, devem prevalecer os últimos. Simples. Liberdade de expressão não é você atacar as pessoas, não é você violentar as pessoas. A liberdade de expressão não vai prevalecer diante de ofensas. É justamente isso o que o judiciário está falando. Meu Francisco aqui, obrigada. Juliana Oliveira, minha xará de sobrenome, esqueci o sobrenome da Juliana. É isso, Sofia. O Léo Lins, logicamente, apresentou uma nota ali à imprensa, dizendo que vai recorrer à própria matéria da CNN, traz a defesa, né, a nota de defesa. A defesa do humorista Léo Lins recebeu na presente data, com grande surpresa, foi muita surpresa, viu? Recebeu uma sentença que está correndo desde 2022, com vídeo no YouTube, provando tudo que o Ministério Público apontava. Foi uma surpresa para a defesa, viu, Sofia? E, com grande surpresa, a publicação de sentença que lhe impôs pena de 8 anos e 3 meses e 9 dias de reclusão em regime fechado, inicialmente, além do pagamento do valor de R$ 303.600 a títulos de danos morais coletivos. Trata-se de um triste capítulo da liberdade de expressão no Brasil, diante de uma condenação equiparada à censura. É claro que eles vão continuar falando de censura. É lógico que cabe recurso, a defesa informa que incorporará o competente recurso e apelação e confia em que justiça será reparada em uma segunda instância, é o que diz a nota da defesa, mas eu vou pedir para você, Sofia, para trazer o primeiro vídeo do Léo Lins falando um pouquinho sobre alguns grupos étnicos, para a gente entender, será que realmente foi injustiça? Será que é liberdade de expressão? Vamos lá, Sofia. Obrigado a recepção de todos. Bom, obrigado. Como eu não estou tão perto da plateia, eu acho que dá para fazer o show sem a máscara. Semana que vem vou fazer um show na empresa do Elon Musk. Precisei nem mandar as piadas, foi só a foto. That's the kind of people we want. Conseguiu o trabalho, viu? Olha, qual a chance dessa imagem ser tirada de contexto na mídia? Acho que uns 130%, viu? Vão aparecer no UOL amanhã. Por isso que eu deixei para fazer isso aqui. Falei, não, deixa eu entrar de máscara no palco, tomar cuidado com isso. Eu não sei porque falam mal desse bigode. Todo mundo que me vê assim dá risada. Olha aí, bigode puta divertido do caramba. Bom, tive essa ideia um pouco antes de vir. Difícil, né? Difícil. Para quem tem baixa visão, para quem é deficiente visual, para quem não entendeu a piada, que ele chama de piada, ele entrou no palco com um bigodinho assim, a la Hitler, né? Realmente era o que o Hitler utilizava, e fazendo aí uma piadinha, bem entre aspas, com o Elon Musk, que já manifestou aí declarações totalmente nazistas e violentas para o teor de supremacia branca e social. Mas isso não é tudo, tá? Eu vou te pedir para trazer mais, tem mais 2 trechinhos, assim, bem pequenininho, para a gente entender o que é a liberdade de expressão para essa equipe de defesa do Léo Lins. Não, a cara de nojada da Sofia tá... É isso, Gente, Sofia. desculpa. Não é isso, não. Vamos lá. Hoje de tarde, na hora do almoço, aí eu falei, pô, vou fazer bem feito, né? Eu fui num barbeiro. Em Higienópolis. Para quem não sabe, é um bairro... Oi? Dai? Eu no site privado que tinha selecionado 2 cortezinhos, até pra gente já poupar, porque só piora esse daí, tá? Esse não foi nem o que ele foi processado, gente. Esse é mais recente, viu? Para vocês entenderem que depois de 2022 para cá tem mais coisas. Pronto, tem um trechinho desse aí, é o segundo, passando para o lado pelo vídeo,
Olha só o que ele fala, por exemplo, uma Negro não população consegue negra. arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim. Ah, gente. Ah, gente. Esse show é de 2022. Eu acho muito legal o Teleton. Mais um, tá, gente? Mais um, vamos lá. Não faça isso comigo, Dai. Esse é o das Bom, crianças. porque eles Ele fala da criança com hidrocefalia. Também é curtinho, gente. ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. Ah, A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho, estão todos felizes tomando banho. Gente, me desculpa, eu faço essa cara assim de paisagem porque é nojo, tá? Só para vocês entenderem. Não existe em nenhum cenário você fazer violências desta linha e dizer que isso é liberdade de expressão. Inclusive, eu trouxe esses vídeos até para discordar do Hélio Della Penha. Sofia, temos um vídeo do Hélio Della Penha fazendo um comentário sobre essas tais piadas. Eu te mandei do chat privado também, no Sala no Espelho. As piadas do Léo Lins. Aí o Hélio faz um comentário, assim, né? Fazendo uma questão de crítica social, que eu acho a crítica social legal. Mas olha o que o Hélio Della Penha fala das piadas. O Léo Lins fez uma porrada de piadas consideradas racistas e tal, enfim, de difícil defesa mesmo e tal. Mas aí, porra, teve aquele momento que ele teve que ficar preso em São Paulo, não podia viajar, não sei o que não. Naquele mesmo momento, tinha uma mulher, uma professora de educação física, lá no Rio de Janeiro, que chicoteou um motoboy surreal na frente da casa dela em São Conrado, entendeu? O Léo Lins foi automaticamente punido. Essa mulher ainda está em discussão na justiça. Então, quer dizer, o ato racista em si mesmo, ele teve uma consequência mais branda do que a piada sobre o racismo, que discute-se que é racismo, se não é, mas enfim, o fato que a mulher que chicoteou, ela se deu melhor. O Léo Lins fez uma porra. vamos lá. Eu entendo assim a crítica dele. Realmente, o ato é pior do que o discurso. Dito isso, isso não deveria servir para inocentar o Léo Lins. Deveria servir para aplicar uma pena mais dura para aquela mulher, né? Estilo. Você entendeu, Sofia? É simples, uma coisa não anula a outra. Obrigada, Graciela, ela falou aqui de serviço. Esse discurso é um serviço. Tem pessoas que se matam, desculpa, mas é muito real. Tem pessoas que morrem, que se matam, tiram a própria vida pelas violências que sofrem diariamente. A gente tem vários problemas na nossa sociedade. Quando a gente fala de violência policial aqui, está atrelado diretamente ao racismo. Quando a gente fala aqui de feminicídio, está diretamente atrelado ao machismo. A gente tem várias outras questões muito complexas em nossa sociedade. E o cara fazendo esse tipo de discurso não coopera em absolutamente nada, pelo contrário, ajuda a reforçar essas violências e esses estigmas, através do que ele chama de piada. Mas eu gosto muito de citar o Adilson Moreira, porque ele criou o conceito de racismo recreativo, e a gente consegue replicar para várias outras violências que são recreativas. E é exatamente isso. Isso não é humor. Mas eu concordo com o Hélio. A senhora lá deveria também estar presa, inclusive. A pena, já que para o Léo Lins foi de 8 anos, a dela tem que ser maior. É regime fechado e a prisão. Não dizer, mas, poxa, ele foi automaticamente execrado, até porque nesse exato momento, o Léo Lins segue fazendo shows. Eu quero entender o que de fato é cancelamento no Brasil, porque para a gente branca, para não utilizar outro termo e ser processado aqui, mas para a gente branca não tem cancelamento. O Léo Lins tem 2,8 milhões de pessoas só no Instagram. Ele faz publicidade, ele faz shows, ele continua com a vida dele altamente ativa lá, fazendo o que ele quiser, está solto. Então, que cancelamento é esse que o Hélio fala? Ele ter sido demitido, até porque o neto do Ratinho tem hidrocefalia e também, logicamente, várias outras piadas, em algum momento ia dar ruim para o próprio SBT? É isso? Sabe, ser demitido hoje com as redes sociais não é um grande problema, já que ele continua tendo o seu sustento ali, seu provento, né? Enfim, Sofia, é só mostrar toda a minha indignação com o Léo Lins, que pelo menos agora pode cumprir em regime fechado 8 anos. Aí vocês deixam aqui no comentário dos vídeos
se duvida, se de fato o Léo Lins for preso, para que cadeia será que ele vai? A gente pode fazer esse bolão aí, porque é uma possibilidade, né? Caso não seja revertido aí na segunda instância, e a qualquer momento também, já que foi uma decisão da primeira instância do judiciário, que ele venha a cumprir em regime fechado já a sentença. Olha só o que pode acontecer, né? É isso, Sofia. Cara, é aquela coisa, né? A gente tá falando aqui dos limites do humor, que é a discussão mais antiga que existe no YouTube. Eu acho que assim, inventaram o YouTube, o primeiro vídeo foi aquele do cara no zoológico, o segundo já estavam discutindo os limites do humor. E eu, sinceramente, eu não sei o que mais dizer para tentar convencer alguém de que, sim, o humor tem limites. Então, em vez disso, eu vou mais para a questão, sei lá, da liberdade de expressão como um todo, que é, porque o humor, basicamente, é você dar um passo um pouco além da discussão um pouco anterior da liberdade de expressão, né? O humor é basicamente você tentar pegar algo que você não teria coragem de dizer seriamente e colocar como piada para usar isso de escudo. E desculpa, se a mensagem que você está tentando passar não é aceitável sem ser humor, ela continua não sendo aceitável sendo humor. E na discussão de liberdade de expressão propriamente dita, aí a gente tem que pensar, ok, por que as pessoas têm que ter liberdade de expressão? E esse caso do Léo Lins é um excelente exemplo disso. Por que você defende a liberdade de expressão? Porque, assim, as nossas liberdades, elas são limitadas, todas elas. Toda liberdade tem limite. E normalmente elas são limitadas quando você começa a infringir nos direitos, nas liberdades de outra pessoa. Então, para você justificar a necessidade de uma determinada liberdade, você tem que dizer o porquê que aquela liberdade tem um peso mais importante do que o que quer que seja outra liberdade, outro direito que você tá danificando, né? Então, por exemplo, eu me ofendi com a piada do Léo Lins. Ok. Eu posso limitar a liberdade de expressão dele porque ele está, na minha opinião, ferindo o direito à dignidade humana, por exemplo? Se você vai dizer que não, ele tem que ter essa liberdade de expressão, você tem que me justificar o porquê que essa liberdade é mais importante do que o direito à dignidade. Existem várias situações na qual a liberdade de expressão, sim, deve, na minha humilde opinião, se sobrepor a isso. Porque a liberdade de expressão ela é importantíssima, por exemplo, para você ter a liberdade de imprensa e fazer denúncias que são importantíssimas para interesse público. É importante porque você consegue transformar o mundo através da sua liberdade de expressão quando você está falando no cenário político, por exemplo. Então, sim, em última instância, ao falar algo, você está mudando o mundo ao seu redor. Não é só falar, você está agindo através da sua fala. Agora, a partir do momento que você admite isso, você está mudando o mundo, você está mudando a sociedade com o que você está dizendo, gente, isso significa que tem que ter responsabilidade. Você não pode dizer é só uma piada e depois virar e defender a liberdade de expressão. Não, não. Se você vai defender a liberdade de expressão, você tem que partir do pressuposto que o que você fala tem uma importância, tem um poder de mudar o mundo. Se você não admite isso, desculpa, então foda-se liberdade de expressão, não tem para que defendê-la. Agora, a partir do momento que você diz, ok, o discurso pode mudar o mundo, então você tem que ter responsabilidade pelo que você está dizendo. Léo Lins, ele não quer assumir essa responsabilidade. Azar dele. A justiça vai obrigá-lo a assumir, quer ele queira ou não. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia, perfeito. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.